Louvado Senhor para todos. Deus seja louvado por esta noite de estarmos reunidos para adorar o Senhor neste culto. Prestar a Ele um culto de adoração, de gratidão, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Deus abençoe o pastor Alailson Dias pela oportunidade. Deus abençoe o pastor Liebert. Eu quero partilhar uma palavra de Deus para nós esta noite, que se encontra no livro de Lamentações de Jeremias. Vamos ler no capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 4 e o capítulo de número 3 e versículo de número 21, 22 e 23. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 1, primeiramente o versículo de número 4. Logo após o capítulo 3, o versículo 21, 22 e 23. Assim está escrito: os caminhos de Sião pranteiam, pois não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, e os seus sacerdotes choram e gemem, e suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Capítulo 3, versículo de número 21, diz assim: eu preciso trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Senhor, nos ajuda a compreender o texto mais uma vez. Abra os nossos corações para que recebamos a tua palavra. Abra o nosso entendimento para que compreendamos a tua palavra. Gera, Senhor, em nossos corações fé para crermos na tua palavra. Nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor fala através da tua palavra. Fale conosco, Senhor. Alcance os nossos corações e transforma-nos para a glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. Este é o segundo livro que Jeremias escreve. O primeiro livro que ele escreve traz como título o seu próprio nome, livro do profeta Jeremias. E este é o seu segundo livro, que por muito tempo na história da igreja fazia parte do primeiro livro. Jeremias profetiza num período muito difícil da história de Israel. Um momento de miséria, de dor, de luto e de aflição. Para compreendermos melhor o que está acontecendo nesse livro de Lamentações de Jeremias, é necessário retrocedermos um pouco e analisarmos algumas coisas que são peculiares deste livro. Este profeta, ele é chamado de o profeta chorão, profeta das lágrimas, o profeta que chora. O seu ministério vai ser longo. O seu ministério vai durar aproximadamente 40 anos. Ele vai profetizar ao reino do sul, a Judá. Seu ministério é árduo. Durante esses 40 anos de ministério, Jeremias tem que enfrentar 3 grandes desafios na sua vocação. O primeiro desafio é um desafio político, pois os governantes da época não gostavam da sua profecia. O segundo desafio é um desafio religioso. Os sacerdotes e os profetas contemporâneos seus, na maioria, também não gostavam da sua profecia. E o terceiro desafio deste profeta é um desafio familiar, pois a sua família não acreditava nas suas profecias.
Jeremias vai profetizar a respeito da invasão dos babilônios e do juízo de Deus sobre Judá. 40 anos do seu ministério foi alertando Judá a respeito dos seus pecados e orientando Judá a consertar a sua vida diante de Deus e voltar-se para Deus. Ao final dos seus 40 anos de ministério, Judá cai na mão dos babilônios. E isto é uma prova que Judá não tinha ouvido a voz de Deus através do profeta Jeremias. Esse livro de Lamentações tem como tema fundamental, são 5 lamentos, são 5 choros, são 5 gemidos do profeta. E ela traz a tragédia da destruição de Jerusalém. Jerusalém tinha sido destruída. A primeira invasão que Jerusalém sofre é no ano de 605. Depois que Nabopolassar morreu, seu filho Nabucodonosor assume o Império Babilônico. Vem conquistando todas as terras e invade Jerusalém pela primeira vez. E é justamente nessa primeira leva, em 605 a.C., que ele leva para a Babilônia Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois ele retorna em Jerusalém em 597. E quando ele retorna em Jerusalém em 597, ele entra dentro do templo. Ele vai saquear o templo. Ele vai destruir o templo. E ele vai pegar os utensílios que eram consagrados para Deus e levar para a Babilônia. Depois ele retorna em 586. E em 586 a cidade é queimada. A cidade sofre um cerco de aproximadamente 2 anos. É justamente nesse terceiro período de invasão babilônica que Jeremias escreve o livro de Lamentações de Jeremias. E este livro fala do choro do profeta, a tristeza do profeta, a angústia do profeta, a decepção do profeta ao ver a sua cidade, o seu povo, o seu templo ser totalmente destruído. É por isso que em todos estes 5 capítulos do livro de Lamentações de Jeremias, o choro de Jeremias, ele chora, ele geme, ele está aflito. E o interessante é que esses 5 capítulos, que tem 156 versículos, eles podem ser divididos em 3 partes. A primeira, Jeremias fala da miséria de Judá. A segunda, Jeremias fala da destruição de Judá. Terceiro, Jeremias abre o coração e fala da sua aflição ao ver o seu povo ser destruído, ao ver a sua cidade ser destruída. E o templo, que era tão importante para o judeu, ser praticamente destruído. Quando ele vai falar isso, é no capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo de número 22, o profeta Jeremias fala da miséria desta cidade. E ele vai usar alguns termos para tratar desta miséria, para tratar do sofrimento da cidade. E ele vai dizer, a cidade que outrora, em outro momento, era uma cidade populosa, muitos viajantes, muitos turistas. Agora ele vai dizer no capítulo 1 que esta cidade agora está solitária. Não há ninguém nas ruas, não há jovens nas praças. Ele diz que não se ouve mais cântico na cidade. Outra figura de linguagem que ele emprega no seu texto para falar da miséria dessa cidade, ele vai dizer que a cidade estava como uma viúva que perdeu o seu marido e agora chora dentro da casa. Ele diz que esta cidade em outro momento era livre, agora estava escravizada. O inimigo estava dominando ela. Ele vai afirmar que esta cidade, isso tudo no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 22, essa cidade agora chora amargamente. Só se ouve lamento, só se ouve gemido. Não há mais cântico, não há mais dança, não há mais louvores entre as ruas de Judá. Agora só tem choro e as pessoas choram amargamente. Ainda no capítulo 1, ele vai afirmar que o culto no templo foi interrompido. Não havia mais sacerdote para fazer ofício sacerdotal. Não havia mais a leitura da lei.
Não havia mais levitas adorando a Deus. O templo foi interrompido. E é interessante porque esta fala de Jeremias é uma fala saudosista. Ele está com saudade. Ele está lembrando de quando tinha culto e o povo adorava e exaltava a Deus. Mas agora o culto foi interrompido devido à invasão do inimigo. O templo está abandonado. O templo não tem mais festa. E ele diz, o culto foi interrompido. Devido ao culto ser interrompido, devido à invasão do inimigo, ele diz que os sacerdotes estavam chorando. Os sacerdotes estavam gemendo com saudade do povo, com saudade da liturgia. É curioso porque esta afirmação de Jeremias, de certa forma, contradiz a postura dos sacerdotes apresentada em Malaquias. Malaquias diz que os sacerdotes, em certo momento, estavam se sentindo cansados do culto. E eles chegam a dizer assim, que fadiga. Jeremias, afirmando a respeito da miséria de Judá, ele ainda afirma dizendo que não há ninguém que possa consolar a cidade. A cidade chora e ninguém consegue trazer uma palavra de consolo. A cidade geme, a cidade planteia, a cidade está aflita, o povo está chorando, desolado, e não há ninguém que possa consolar. Tudo isto ele trata no capítulo de número 1. Como são poucos versículos, talvez após o culto, numa sentada, você possa ler o livro de Lamentações de Jeremias. São 154 versículos, dividido em 5 capítulos, 5 lamentos. Quando nós olhamos para o segundo ponto que Jeremias vai tratar nesse livro de Lamentações, ele primeiro fala da miséria da cidade, agora ele vai tratar a respeito da destruição dessa cidade. E ele vai usar algumas figuras de linguagem. É interessante, porque Jeremias vai atribuir a destruição da cidade não à força bélica da Babilônia. Não é o poder de Nabucodonosor. Jeremias reconhece que a cidade foi destruída porque Deus é soberano nas suas ações. Ele reconhece que não é a força de Nabucodonosor, não é o poder bélico do exército da Babilônia, mas ele entende que é Deus que está governando sobre todas as coisas. E ele entende que foi Deus que entregou Judá na mão dos caldeus. Ele vai dizer que Deus abateu os príncipes de Judá. Ele diz, vocês antes pensavam que era alguma coisa, os governantes. Deus abateu vocês. E ele vai usar uma frase interessantíssima. Ele diz assim, Deus se tornou nosso inimigo. Ele afirma que o inimigo de Judá não é Nabucodonosor. O inimigo de Judá não é o exército caldeu. Mas na verdade Deus tinha se colocado diante de Judá como inimigo de Judá. Isso me faz lembrar do que Paulo escreve na carta aos Romanos. Ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se a pergunta fosse diferente, e se Deus estivesse contra nós? Se Deus não estivesse gostando da nossa postura, se Deus não estivesse gostando do nosso culto, se Deus não estivesse gostando da nossa liturgia, da nossa fé, Jeremias disse, olha, Deus se tornou o nosso inimigo. Ele afirma ainda a respeito da destruição de Judá, que Deus tinha rejeitado o culto. Isso traz à tona aquilo que Malaquias escreveu. Ele diz que Deus chega diante do povo e fala assim, é melhor fechar o templo e apagar as luzes do que ter culto de qualquer forma. Então, nesse contexto aqui de Lamentações de Jeremias, Jeremias diz, Deus rejeitou o nosso culto. Então, no capítulo 1, Jeremias fala da miséria de Judá. No capítulo de número 2, Jeremias fala da destruição da cidade. Agora, no capítulo de número 3, Jeremias vai abrir o coração. Jeremias vai dilatar a sua alma, vai descortinar suas emoções. E Jeremias vai revelar para nós o que está acontecendo com ele, em meio à dor, em meio ao luto, em meio à miséria.
em meio à falta da liturgia do culto, o que aconteceu com Jeremias? Jeremias, no capítulo de número 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 66, Jeremias fala da sua aflição, Jeremias fala da sua dor. Do capítulo de número 1, do versículo de número 1 do capítulo 3 ao versículo 18, é revelado para o leitor bíblico qual é a dor do profeta. A primeira dor que é revelada no coração do profeta é que Deus havia rejeitado a oração de Jeremias. Jeremias tentou interceder pelo povo, mas Deus não ouvia mais a oração do profeta. Jeremias tentou falar com Deus a respeito da dor do povo, e Deus disse: não vou ouvir a tua oração. A segunda dor do profeta está no versículo 17 do capítulo 3, quando ele vai dizer que ele não tinha mais paz, ele não conseguia mais dormir tranquilo, ele não conseguia se alimentar, ele não tinha paz para nada. E no terceira dor do profeta está no versículo 18, ele diz que a sua força e a sua esperança tinha acabado. É curioso porque tudo isso, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 3 e versículo 18 deste livro que nós estamos estudando, se nós pudéssemos resumir tudo que Jeremias falou do capítulo 1 e versículo 1 ao capítulo 3 e versículo 18 deste livro, se resume em uma única palavra: desesperança. Desesperança por quê? Desesperança porque Deus tinha se tornado inimigo do povo. Desesperança porque não tinha mais culto. Desesperança porque não tinha mais liturgia. Desesperança porque os velhos tinham sido pisados pelos soldados caldeus. As moças tinham perdido a virgindade diante dos soldados caldeus. Os jovens tinham sido mortos e havia luto dentro das casas. Então tudo que Jeremias fala do capítulo 1 ao capítulo 3 e versículo 18 resume-se na palavra desesperança. Desesperança por causa de luto, desesperança por causa da aflição, desesperança porque não tem mais ofício sacerdotal, desesperança porque ninguém tinha palavra de consolo para aquele povo que estava morrendo. Então, Jeremias decide fazer algo que é maravilhoso. Diante do caos, diante da miséria, diante do luto, diante das palavras negativas, diante das notícias ruins, diante das mensagens que tiram o nosso ânimo, diante da fraqueza emocional, diante da fraqueza espiritual, diante da desesperança, o que devemos fazer? Qual é a postura do servo de Deus? Qual deve ser a postura da igreja? Qual deve ser a postura daqueles que chamam o Senhor pelo seu nome? Qual deve ser a nossa postura? Jeremias muda totalmente a sua visão. Jeremias muda totalmente a sua mentalidade quando ele escreve o capítulo 3 e versículo de número 21 deste livro. Ele vai dizer: eu preciso trazer na minha mente, no meu pensamento, na minha memória, aquilo que pode me dar esperança. A pergunta é: Jeremias, o que pode trazer esperança para ti? Tudo que tu profetizastes até agora é miséria, é caos. Tu só falaste de aflição, de dor, de miséria, de caos, de morte, de luto. O que pode trazer esperança para nós? O que pode trazer esperança, Jeremias? Então, a resposta está no versículo de número 22. Porque a resposta não pode estar nos versículos anteriores, porque até então Jeremias só fala de caos e de dor. Então isto não traz esperança para ele. Mas o que pode trazer esperança para ti, Jeremias? Ele responde: as misericórdias do Senhor. Aleluia. Hoje à tarde, quando eu meditava nesse texto, parece que algo invadiu o meu coração. E eu pude ver o quanto é maravilhoso, o quanto é sensacional as misericórdias do Senhor. E ele vai explicar algo maravilhoso a respeito das misericórdias. Ele afirma algumas coisas interessantes. Quais são os benefícios da misericórdia do Senhor? Ele diz: as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, grande é o teu amor. E é interessante porque Jeremias diz que as misericórdias do Senhor, primeiro, ela gera vida. Ela é a causa da gente não morrer, é porque Ele tem misericórdia. Nós só estamos adorando a Deus nesta noite porque as suas misericórdias não têm fim.
A nossa família só está de pé, a sua família só está de pé, a sua casa só está de pé, porque as misericórdias não têm fim e elas geram vida. Depois ele vai dizer que as misericórdias do Senhor são ilimitadas. Ele diz, as misericórdias do Senhor, ela não tem fim. Que coisa maravilhosa, que verdade gloriosa, que verdade fantástica, que verdade sensacional. Misericórdia do Senhor não entra em lockdown. Não há quarentena para as misericórdias do Senhor. Os governos não podem interromper as misericórdias do Senhor. Elas são ilimitadas. Aí ele afirma, dizendo, e as misericórdias do Senhor, elas são novas a cada manhã. Isto nos dá uma segurança que as misericórdias do Senhor não envelhecem. As misericórdias do Senhor não ficam caducas. As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. É interessante porque tudo que Jeremias vai escrever a partir agora desta mentalidade mudada, é que ele vai tratar a respeito agora de esperança. E por aproximadamente 7 a 8 vezes, do capítulo 3, versículo 22, ao capítulo 5, até o versículo de número 66, Jeremias fala por aproximadamente 7 vezes a respeito da esperança. E ele fala assim, bom é ter esperança no Senhor e aguardar em silêncio o livramento que vem do Senhor. Depois ele fala assim, coloca o teu rosto no pó, talvez assim ainda haja esperança. Então depois que Jeremias enche o seu coração das misericórdias do Senhor, a sua mentalidade é mudada. A minha proposta de mensagem nesta noite para todos que estão ouvindo esta mensagem é, o seu coração está cheio do quê? O que tem enchido o seu coração e a sua mente? Talvez a sua mente está cheia de notícias ruins. Talvez o seu coração está cheio de notícias que te apavoram. Nesta noite o Espírito de Deus te convoca a encher o seu coração das misericórdias do Senhor. Jeremias só consegue mudar a sua mentalidade quando ele diz assim, eu preciso lembrar das misericórdias do Senhor. Por quê? Porque elas geram vida. Segundo, porque elas são ilimitadas. Terceiro, porque elas não se envelhecem. A pensar nas misericórdias do Senhor é tão maravilhoso, porque a palavra misericórdia é a junção de duas palavras. Míseres, ou dor, aflição, córdia ou cardia, coração. Misericórdia é a dor do outro. No meu coração é sentir a aflição do outro. Quando eu digo Deus tem misericórdia, eu estou dizendo Deus, sinta minha dor, sinta minha aflição. Ele disse, eu sei o que você está sentindo, porque eu já estive aí e eu chorei o teu choro, senti a tua dor, senti a tua aflição, por isso tenho misericórdia de ti. Mas isso é tão maravilhoso, pensar nas misericórdias do Senhor, que o salmista no Salmo de número 136, por 26 vezes, ele termina o seu salmo falando da misericórdia do Senhor. Ele convida o povo a louvar a Deus, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Depois ele diz que Deus criou todas as coisas, porque sua misericórdia dura para sempre. Ele diz que ele fez o sol para governar durante o dia, porque sua misericórdia dura para sempre. Fez a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque sua misericórdia dura para sempre. Ele disse, o Deus tirou o seu povo do Egito, porque sua misericórdia dura para sempre. Deus abriu o mar vermelho, porque sua misericórdia dura para sempre. Deus repartiu os despojos das nações para o seu povo, porque sua misericórdia dura para sempre. E ele vai tratando das misericórdias. E ele diz, essa misericórdia não tem fim. Por isso, nesta noite, nós podemos continuar esse cântico do Salmo de número 136, dizendo, ainda estou de pé, porque as suas misericórdias duram para sempre. A minha família está guardada, porque suas misericórdias duram para sempre. E eu preciso encher o meu coração das misericórdias do Senhor. Então percebam no texto que Jeremias tem uma mudança. Ele para de olhar para o caos, ele para de olhar para a dor, para o luto, para tudo que está ao seu redor. E ele fita os seus olhos e o seu coração na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus. E partindo desta verdade de Jeremias, Jeremias nos ensina 3 lições gloriosas. Na verdade, ele faz 2 advertências
E por último, ele dá um ensinamento para nós como igreja que estamos enfrentando dias tão difíceis. Jeremias diz assim, olhando em tudo o que está acontecendo: olhe para si mesmo. Olhe para as suas forças. Olhe para as suas habilidades. Olhe para o seu potencial. Olhe para a sua inteligência. Olhe para a sua saúde. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar deprimido. Enquanto a mensagem de autoajuda diz que você pode, você é o cara, você dá conta, você é o cara. Jeremias diz assim: se você olhar para você, você vai ficar deprimido. Irmão, se nós olhar para o nosso potencial, se nós olhar para a nossa habilidade diante do caos que estamos vivendo, diante do inimigo que é invisível, que não respeita nem branco, nem negro, nem rico, nem pobre, nem quem mora na favela, nem quem mora no condomínio, ele invade todos os lugares. Como enfrentar um inimigo desse com as nossas habilidades, com o nosso potencial? Então Jeremias nos adverte a isso. Se eu, se você, se nós ficarmos olhando para nós mesmos, ficaremos deprimidos. Mas Jeremias faz a segunda advertência. Ele diz: olhe para as circunstâncias. Olhe para aquilo que está ao seu redor. Leia todo tipo de notícia. Acesse todo tipo de notícia. Deixa descer para o seu coração toda a mensagem que manda no seu WhatsApp. E sabe o que vai acontecer? Você vai ficar totalmente angustiado. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica angustiado. Você vai ver um jornal, só fala de tragédia. As mensagens que chegam nas mídias só é tragédia. Então Jeremias está dizendo: se você ficar olhando para a circunstância, se você ficar olhando para o caos, se você ficar observando aquilo que está ao seu redor, a angústia vai dominar o seu coração. Aí nós, nesta noite, perguntamos ao profeta: profeta, eu não posso olhar para mim? E ele responderia: isso mesmo. Profeta, eu não posso olhar para a circunstância? E ele diria: isso mesmo. Aí nós perguntávamos para o profeta: profeta, para onde devemos olhar? E ele diria: olhe para Deus. E olhando para Ele, estaremos seguros e abençoados. Aleluia. E isto é maravilhoso. Estas verdades que Jeremias nos ensina a enfrentar esta lida, a enfrentar a dificuldade. É certo que estamos vivendo dias difíceis. É certo que estamos vivendo momentos de tragédias. De certa forma parece que há uma incerteza no ar. Mas para aqueles que servem ao Senhor, aqueles que creem no Deus Todo-Poderoso, podemos confiar nas suas santas misericórdias, porque ela não tem fim, novas são a cada manhã. Eu lhe convido nesta noite, você que ouviu esta palavra, a parar de ficar olhando para você, a parar de ficar olhando para a circunstância que está ao seu redor, e voltar os seus olhos para aquele que é o autor e consumador da sua fé, autor e consumador da nossa fé, o Deus Todo-Poderoso. Timothy Keller, no seu livro a respeito, Caminhando com Deus, na dor e no sofrimento, ele fala que Deus é um Deus que entende muito do sofrimento, porque Ele é um Deus que sofreu. Ele sofreu a nossa dor. Ele sofreu as nossas lágrimas. Por isso as suas misericórdias não têm fim. Eu quero orar com você. E minha proposta de mensagem nesta noite é que você mude a sua visão. A minha proposta de mensagem nesta noite é que o seu coração mude. Para de olhar para você e o seu potencial. Você não dá conta. Você não dá conta. Suas forças são pequenas diante disto. Pare de olhar para a circunstância, porque o que está ao teu redor vai te apavorar. Mas olhe para Deus. Confie nas misericórdias de Deus. A pergunta é: aonde está a misericórdia de Deus nesse cativeiro? Onde está a misericórdia de Deus nessa dor? A Bíblia vai dizer que 70 anos depois, Deus resolveu visitar o seu povo, restaurá-lo da idolatria, e o nome desse Deus foi glorificado. Deus não esquece o seu povo. Confie nele, descanse nele, e vamos viver, experienciar
dias gloriosos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Você na sua casa, reúna-se com a sua família, se assim for possível. Reúna-se com seus filhos. Esteja próximo da sua esposa, se for possível. E vamos orar. Querido Senhor, eu preguei a tua palavra, Senhor. Eu procurei o máximo ser fiel ao texto bíblico. Eu reconheço que todo o meu empenho é tão pequeno e insignificante diante de tamanha responsabilidade. Por isso eu preciso que o teu Espírito aplique as verdades contidas no texto no coração daqueles que necessitam neste exato momento. Olha para o coração desta mãe e deste pai de família, que estão olhando para eles mesmos, estão vendo que eles não têm habilidades, potencial neles mesmos para enfrentar essa lida, para enfrentar, ó Deus, o caos financeiro, o caos emocional. Ó Deus, eles estão olhando para a circunstância e percebem que o mar está revolto, o vento está a soprar. Mas nesta noite nós aprendemos a tua palavra com o profeta Jeremias. E nós aprendemos que não podemos olhar para nós, Senhor, que não podemos olhar para a circunstância, mas nós podemos olhar para Deus. E olhando para Deus, recebemos as suas misericórdias. E nós entendemos que as suas misericórdias, elas geram vida. Nós aprendemos que as suas misericórdias são ilimitadas. E aprendemos que as suas misericórdias não envelhecem. Novas são a cada manhã. Receba a bênção de Deus, receba as misericórdias de Deus. Que Deus nos dê graça, força e autoridade para experienciar e vivenciar dias de milagres para a glória do seu nome. Deus abençoe a todos.